Você já ouviu falar na juta e malva? A juta é uma planta típica de região de várzea e a malva é uma planta inicialmente de terra firme, mas depois é também adaptada à região de várzea. A cultura dessas fibras é o retrato do cotidiano amazônico, porque 90% das fibras produzidas no Brasil, o Amazonas cultiva 14 mil toneladas do material a cada ano. Com as fibras da Amazônia é possível a produção de vários materiais, como sacolas para armazenar alimentos, artesanato, entre outros. Mas o que muita gente ainda não sabe é que a fibra já está sendo usada na produção de um outro material. Você aí de casa já ouviu falar sobre as telhas sustentáveis? Pois é, essas telhas são produzidas com fibras daqui da Amazônia, juta e malva. E nós viemos até aqui na Universidade Federal do Amazonas, na Faculdade de Tecnologia, para conhecer um pouco mais sobre essa telha ecológica. O material compósito vem sendo estudado há mais de 10 anos. O professor João de Almeida iniciou a pesquisa em seu mestrado, dando continuidade em seu doutorado e também na Universidade Federal do Amazonas. E assim que eu cheguei aqui na UFAM, comecei a desenvolver com alguns alunos, esse projeto. Só que há um ano atrás apareceu um programa Sinapse de inovação, onde a gente colocou essa ideia para concorrer, e de 1.200 ideias a gente ficou nas 40 selecionadas. Então a nossa ideia é que dentro de um ano a gente já tenha um protótipo final dessa telha, digamos assim. Dentre os materiais utilizados para a pasta cimentícia que compõe a telha está a metacaulinita, que é o resíduo dos tijolos que as olarias jogariam no lixo. Cimento, areia e água também fazem parte da lista de ingredientes. A diferença da nossa telha, das usuais, é que a gente só utiliza 25% de cimento. O resto das propriedades vão ser atribuídas devido ao uso da metacaulinita. Por que também é necessário a gente fazer isso? Porque as fibras, se elas estivessem em um meio só de uma pasta cimentícia, elas se degradariam com muito mais facilidade. Então a gente substitui parcialmente porque esse resíduo ele não agride as fibras. Os materiais citados vão para o misturador, viram pasta cimentícia e aí são colocados no molde junto com as fibras. E para facilitar a produção, hoje a equipe prefere utilizar a fibra em tecido. No momento, a gente já tem um processo industrial que transforma as fibras em tecido, Um tecido que é bastante comum, principalmente é utilizado na sacaria tanto de café quanto de batata. Então, a utilização do tecido em si se torna num processo industrial mais prático. E aí é como se a gente fizesse em camadas, Você coloca uma camada da pasta cimentícia, e outra camada de fibras. E assim até a gente chegar à espessura que a gente está trabalhando com 4 milímetros, Ainda está estudando qual vai ser a espessura da nossa telha, mas o princípio básico é isso, é uma camada de cada material. Segundo a engenharia, a base de cimento é quebradiça, mas o diferencial da telha sustentável é a sua resistência e durabilidade. A partir do momento que a gente utiliza a fibra de juta e malva, que tem uma resistência de aproximadamente 400 MPa, a gente verifica que o comportamento dessa mistura ou desse compósito tem propriedades mecânicas muito superiores. Em relação às outras telhas, a gente acredita que esse material tem uma resistência muito superior. Fomos verificar se a telha é mesmo resistente. Esta é a máquina que testa a resistência da telha. Chama-se Prensa Universal de Ensaios Mecânicos. Essa máquina proporciona um carregamento de aproximadamente 100 kg e a gente percebe que o material apresentou várias microfissuras e não rompeu totalmente. Isso indica um material que absorve grande quantidade de energia antes do seu rompimento. De certa forma, avisa antes do seu colapso total. Lembra da metacaulinita, o resíduo dos tijolos que iriam para o lixo? Então,
Este material está sendo estudado para que ajude na sensação térmica. E a Andresa, que é arquiteta no meio do grupo de engenheiros, explica um pouco sobre isso. Esse resíduo a gente está fazendo algumas análises para que ele tenha essa característica térmica. E esse vai ser um grande diferencial da telha, porque além dela ter um custo menor em termos de material, a própria térmica vai estar agregada ali. Então a gente espera, no final desse 1 ano de pesquisa, de prática, que essa telha realmente tenha um fator térmico aí para que as pessoas tenham esse conforto em sua casa sem precisar de outros materiais, como mantas e etc. O resíduo cerâmico, além de proteger a fibra, além de ser um fator térmico, ele também traz a característica da pigmentação. Algumas pessoas buscam telhas que tenham essa característica cerâmica, a cor mesmo, né, em termos de arquitetura. O nosso grupo ele é formado por pessoas interdisciplinar. E eu, como arquiteta, dentro desse grupo de engenharias, percebo essa procura por essa pigmentação mesmo. Então, as telhas que geralmente são da coloração cinza e que também trazem, às vezes, uma questão térmica que é de reflectância dessa insolação, ela vai ter uma coloração mais para o cerâmico mesmo. E isso já tem um diferencial térmico que é uma característica que se chama albedo. Cada cor tem o seu albedo. O branco ele reflete bastante, o preto já absorve demais. E essa coloração aqui também vai ser analisada em termos de reflectância solar. O grupo de doutorandos acredita que a telha, quando for comercializada, poderá ser mais barata que a telha comum, por conta dos materiais utilizados. E acima de todas as qualidades, a telha é sustentável. Uma das grandes relevâncias desse material é que a gente está utilizando um produto sustentável, né? E ao mesmo tempo está levando renda às comunidades ribeirinhas que vivem do cultivo da planta de juta e malva.